discutir o projeto de lei 062 de 2024, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2025. Cumprindo o princípio da transparência estabelecido pelo inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Informa que a palavra será aberta a qualquer pessoa presente ao final da leitura do projeto. Quem desejar fazer uso da palavra nesta audiência deve fazer a sua inscrição até o término da leitura do projeto. Os inscritos terão 30 minutos, com o direito a conceder parte, incluído neste tempo. Passa a palavra para o coordenador-geral das comissões, Domingos Januzzi, né, Domingos? Perdão, meu amigo. A palavra é sua. Boa tarde, senhor presidente. Vou realizar a leitura do projeto número 62 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí para o exercício de 2025. Ementa. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí para o exercício de 2025. O prefeito municipal de Itaguaí, RJ, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício de 2025, de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do município, compreendendo: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. Artigo 2º. Ficam estimadas as receitas e fixadas as despesas como seguem, em reais. Primeiro, orçamento geral. Prefeitura, fundos, Câmara e conduíta. Receitas: R$ 1.695.326,06. Despesas: R$ 1.067.695.326,06. Itaprev. Receita: R$ 154.058.866,18. Despesa da mesma ordem. Em reais, inciso 2º, orçamento fiscal. Receita: R$ 986.892.556,06. Despesas: R$ 771.494.282,92. Terceiro, orçamento da Seguridade Social. Receita: R$ 234.861.636,18, sendo as despesas R$ 450.259.909,32. Artigo 3º do projeto de lei. A receita por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo 1, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do artigo 6º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. As despesas fixadas à conta de recursos fixados nesta lei apresenta por entidades com os seguintes... lei apresentada
por entidades com o seguinte desdobramento: A. Entidades gestoras, em reais, consolidado. Entidade número 1, Câmara de Vereadores, R$ 34.703.258,17. Entidade 2, Prefeitura, R$ 680.817.646,07. Entidade número 3, Fundo Municipal de Saúde, R$ 300.855.122,42. Entidade número 4, Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 48.867.259,40. Entidade número 5, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 1.496.670. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, R$ 52.690. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, R$ 62.680. Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí, entidade número 8, R$ 840.000. Entidade de número 9, Instituto de Previdência de Itaguaí, R$ 154.058.866,18, totalizando R$ 1.221.754.192,24. Parágrafo 1º. A despesa fixada está discriminada por categorias econômicas, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, por fundo de governo, poderes e órgãos, em conformidade com o artigo 6º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, no interesse da administração, poderá designar como unidades gestoras de crédito orçamentário unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 5º. Fica ao Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, inciso 1º, até o limite de 50% do total das despesas fixadas nessa lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, por meio da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, para outra ou de um órgão para outro, criando, se necessário, elemento de despesa, projeto, atividade ou operações especiais e adaptando as fontes de recursos mediante a utilização de recursos provenientes. A linha A, da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. A linha B, da reserva de contingência. Inciso 2º. Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 3º. Para a incorporação de excesso de arrecadação nos termos do
artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 4º. A conta de excesso de arrecadação ou superávit financeiro de receita específicas e vinculadas a determinada finalidade, desde que demonstrado o efeito ingresso e ou saldo. Inciso 5º. Até o limite aprovado no artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 4.178, de 19 de julho de 2024, do total de despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõe o artigo 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Artigo 6º. O limite autorizado no artigo 5º desta lei não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a: inciso 1º, atender à insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão de remuneração prevista no artigo 34 da Lei Municipal 4.178, de 18 de julho de 2024, mediante a utilização de recursos oriundos de superávit financeiro, excesso de arrecadação ou os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, sendo autorizado a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal 4.320. Inciso 2, atender à insuficiência de dotações consignadas nas funções educação, número 12, saúde, número 10, assistência social, número 8, e previdência social, número 9, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 60% da dotação inicial. Inciso 3. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, aportes ao regime próprio de previdência social, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de: a linha A, reservas de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observando o disposto no artigo 5º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. A linha B. Anulação de dotações consignadas na própria ou em outra unidade orçamentária. A linha C. Superávit financeiro. A linha D. Excesso de arrecadação. Inciso 4. Atender às despesas financeiras com recursos vinculados a operações de crédito, convênios e transferências voluntárias, desde que demonstrado o efeito ingresso e ou saldo. Incorporar os saldos provenientes de superávit financeiro do Fundeb, dos fundos especiais e de receitas específicas e ou vinculadas, apurados em 31 de dezembro de 2024. E o excesso de arrecadação quando se configurar receita do exercício superior às previsões fixadas nesta lei. Inciso 6. Atender às despesas financeiras com recursos dos royalties. Artigo 7º. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesas dos projetos, atividades e operações especiais serão efetuados através de registros contábeis, diretamente no sistema orçamentário. Parágrafo 1º. A discriminação da despesa e de que trata o caput desse artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recursos, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento
acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente lei. Parágrafo 2º. Para efeito informativo e de acompanhamento, a Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, após a sanção da presente lei e através do sistema orçamentário, durante todo o exercício. Artigo 8º. Para efeito das alterações orçamentárias de que trata o artigo 5º, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Será considerado crédito especial de inclusão de novos programas nas unidades orçamentárias, sendo necessária autorização legislativa específica para sua abertura. Inciso 2. Os créditos extraordinários somente serão abertos atendendo às disposições contidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 167 da Constituição Federal, de 1988. Os créditos suplementares a que se refere o artigo 5º englobam a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa, ou acréscimo no valor de projeto, atividade ou operação especial, bem como a redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, com vistas a conferir maior agilidade à máquina administrativa e serão feitos através de decretos do Poder Executivo. Artigo 9º. Poderão ser realizadas através de decreto alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e contratações, ainda que por antecipação de receita, até o limite das condições previstas na legislação em vigor. Artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal e Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 11. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes necessários da estimativa da receita e na fixação da despesa que constam desta lei, atualizando todos os anexos da Lei Municipal número 4.178, de 19 de julho de 2024. Artigo 12. Ficam impedidos limitação de empenho e contingenciamento de despesas que comprometam o atendimento às políticas destinadas à criança e ao adolescente. Fica impedido o remanejamento de despesas destinadas ao atendimento à criança e ao adolescente do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para outras entidades, exceto dentro da própria entidade, Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Daqui para frente constam os anexos, senhor presidente. E lembrando que a íntegra dessa lei se encontra disponível no nosso sítio na internet. Eu fiquei sabendo do acúmulo de materiais em novembro do ano anterior, de 2022. Tive a oportunidade de tentar uma articulação junto à Prefeitura de Porto Alegre para informar sobre esse acúmulo, informar que tinha algo estranho. Terminada a leitura do projeto de lei 062 de 2024, declaro aberta a discussão e concedo a palavra. Não havendo, encerro a discussão
Dou por encerrada a audiência pública do projeto de lei 062 de 2024, da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2025.